Olá, me chamo Cláudia. Estou aqui para a gente poder refletir sobre a temática, as responsabilidades e seus excessos, como você vem lidando com a sua vida, com a sua rotina e os excessos de tarefas e compromissos. Bom, vivemos num contexto social atual de muita exigência de responsabilidades, de superações, de compromissos, de muitas tarefas, e essa demanda de uma rapidez, né, desse imediatismo, dessa busca por eficiência, eficácia, velocidade, e o quanto isso acarreta prejuízos na saúde física e emocional, quanto isso pode estar trazendo danos. A pessoa, ela sabe que ela tem que corresponder a essa expectativa, ela tem que dar conta, mas tem questões que a gente para pensar o quanto ela é sobre-humana. Tem coisas que são até impossíveis de você dar conta, porque essa questão de sempre fazer o melhor, sempre bater metas, sempre exigir demais, dá para melhorar, dá para superar as metas. E aí você percebe uns excessos das tarefas, dos afazeres. E o ser humano, ele pode estar pagando um preço muito alto por isso, né? Ele pode estar pagando um alto preço por esse estilo de vida, como por exemplo as patologias, os acidentes, as somatizações, o uso de álcool e drogas, o uso de calmantes, e de alguma forma esse enfrentamento, esse jeito de viver a realidade, muitas vezes ela é muito cruel, ela é muito exigente, e a pessoa precisa buscar válvulas de escapes e se anestesiar diante dessa realidade. Mas a maioria das pessoas não estão conseguindo enxergar, parece que não tem essa consciência dessa dinâmica frenética em que as pessoas vão fazendo coisas até de uma forma robótica e não param para pensar no seu jeito de viver e como que você está vivendo tudo isso, né? Então a gente tem esse lado, essas exigências. Para o outro lado, a gente tem uma dinâmica de pessoas que não estão nessa engrenagem. São pessoas mais desapegadas dessa engrenagem social, né, dessa produtividade, de corresponder às expectativas alheias. São pessoas que estão fora desse padrão social, elas rompem com esse padrão social. São pessoas desapegadas desse sistema. Tem um estilo de vida diferente, com menos, não acumulam, não estão dentro de um sistema, né, dessa engrenagem capitalista, de consumismo. Então é muito interessante, vive-se com menos, reduz-se ao necessário. Então, para a gente poder pensar, né, é um outro estilo de vida, né? E aqui esse jeitão de viver é a minoria das pessoas. Acho que a grande questão aqui é como lidar, né, com essa dinâmica entre a relação de responsabilidade de você assumir esses compromissos, essas tarefas, mas ao mesmo tempo poder equilibrar e fazer alguns desapegos, né? É a responsabilidade e um jeito de viver tudo isso em que você se inclui, em que você não precisa ser 8 ou 80, né? Então eu sou uma pessoa responsabilidade, a minha vida é só trabalhar, eu sou responsável, sabe esse paradigma, ou eu sou responsável ou sou irresponsável, ou eu sou uma pessoa focada ou sou uma pessoa desfocada, ou eu sou uma pessoa ligada, proativa, ou eu sou uma pessoa lenta, que não tá nem aí com nada. Então, acho que esses dois polos, para a gente pensar o quanto é importante o equilíbrio em que você tem as responsabilidades, as tarefas, mas você não vive a sua vida só para aquilo.
você lida melhor com o seu tempo, você tem outras áreas da sua vida que você cuida, você mantém o seu compromisso, as tarefas, sem ter uma ansiedade em que, né, se torna patológica, né, você foca suas tarefas, né, sem ficar desesperado, sem você alterar o seu apetite, o seu sono, né, o quanto você tem as suas responsabilidades, mas você não faz isso a qualquer custo, a qualquer preço. Você sabe equilibrar as responsabilidades, né, com a sua vida de forma geral, e você sabe os seus limites. Você vem cuidando de você, você estabelece um jeito melhor de equilibrar. Então, e essa busca, ela é uma construção de cada um, de cada pessoa. A pessoa primeiro tem que perceber a importância deste equilíbrio entre as responsabilidades com os limites, com o equilíbrio, esse meio termo entre as exigências das tarefas e o respeito consigo mesmo. Até onde você pode ir? Até que limite você trabalha? Quando que você para? Quando que você faz outras coisas na sua vida? A pessoa precisa perceber que ela tem esses excessos, que ela está estagnada, que ela está fadigada com cobranças e pressões e que isso traz prejuízos para a vida dela. A pessoa precisa reconhecer isso nela, senão ela não vai fazer mudanças, não vai conhecer os seus limites, não vai colocar uma barra, né, um limite, um ponto de basta até onde ela pode ir. Então, primeiro a pessoa precisa ter essa consciência, precisa parar, precisa querer mudar a rotina, mudar os hábitos, os comportamentos e saber que, apesar de não ser fácil, é possível sim buscar um comprometimento com as tarefas sem se matar emocionalmente. É possível se comprometer com as tarefas sem se anular, sem deixar de você viver outras coisas na vida. É importante saber que você pode ter um compromisso com as suas obrigações e responsabilidades, mas de alguma forma você fazendo esse manejo e cuidando de outras áreas da sua vida. E aí a gente tem as palavras, os limites, as responsabilidades com você também. Então, um ponto importante é como a pessoa ela se volta para esse cuidado e ela busca se organizar melhor. A organização do tempo, das prioridades, de você aprender a abrir mão de algumas coisas, aprender a falar não, a perceber seus próprios limites, aceitar a realidade, né? Ter consciência de que a vida não é só trabalho, que a vida não é só pagar conta, que a vida não é só fazer e fazer, a vida não é só dinheiro ou reconhecimento profissional, ou seja, até de outros reconhecimentos. Então, acho que um ponto importante é a importância de você prestar atenção em você. É você prestar atenção se você, nas suas emoções, se você está estressada, se você está fazendo muito, se você não colocou limite. Você precisa se perceber, se observar, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Se você tem válvulas de escapes mais saudáveis, se você sabe lidar melhor com dar um tempo, se você consegue aprender a parar, né? A dar uma pausa. E aí, acho que é um ponto importante a capacidade de abrir mão, de perder por um lado para ganhar do outro, de prestar atenção de forma contínua sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, não exigir demais de você, não tentar fazer tudo perfeito, fazer o seu melhor é diferente. Acho que um ponto importante é você ter um processo de autoconhecimento, né, de agir, né, conforme os seus limites, não é agir no automático, é descobrir que existe uma pessoa aí que sente que tem limites, que precisa de um tempo,
de que você precisa, né, estar ciente de que a gente não pode fazer tudo e ter tudo a qualquer preço. Há valores, há outras coisas importantes, há uma ética que você tem que ter com você mesmo e isso tem que ser respeitado. Então, acho que um grande ponto aí é reorganizar a sua vida, é você se abrir para ter um outro estilo de vida, é você de alguma forma equilibrar, não ter os excessos, mas ter o necessário, né, numa justa medida, numa medida boa, e que para você busque você se organizar melhor nas diferentes tarefas da sua vida. Importante ter o bom senso para com você ter o respeito para com você e reconhecer que você já faz o melhor possível e não exigir o além, que você aprenda a relaxar, que você aprenda a viver a partir de uma ética com você e o compromisso de cuidar melhor de você. Então, para a gente finalizar, que você possa equilibrar e fazer um bom manejo das suas responsabilidades, das suas obrigações, com o que você gosta de fazer na vida, com os outros sentidos na sua vida, em que você não esqueça de você. Um grande abraço.